Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Central TVBet. Estamos aqui e continuamos a falar sobre Eurocopa, sobre Copa América, essas competições que estão chegando à grande final, aos seus momentos decisivos. Estamos aqui para falar de semifinal de Eurocopa e de Copa América. Semana passada rolaram muitos jogos legais. Finalmente essas competições começaram a ficar um pouco mais legais. Ali a primeira fase, a fase de grupos, não entregou tanto quanto a gente esperava, pelo menos algumas partidas, algumas seleções, e agora a coisa vai se afunilando e a gente vai tendo aí jogos mais disputados, jogos mais emocionantes, inclusive muitas partidas decididas aí nos pênaltis. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso Central TVBet. Deixa eu dar um salve para a minha mesa. Vou começar com quem pela primeira vez está aqui, substituindo um pipoqueiro, Matheus Montenegro, que não veio hoje porque errou alguns palpites na semana passada, que fique claro isso aqui. Vamos ver se Samuel vai ser diferente e quando errar vai voltar aqui de novo para dizer, galera, errei. Samuel Vilar, seja bem-vindo ao Central. Salve, Elisa. Salve, Fábio. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a mais um Central TVBet. E é isso, hoje o gordinho tá um pouco diferente aqui hoje, né? O outro fugiu aí, quem sabe deve estar tomando um gancho aí agora, nesse momento aqui do Central TVBet, né? E vamos embora aí para mais uma análise hoje de Eurocopa e Copa América. Vamos ver se a gente tem alguma surpresa, talvez algumas decepções aí na última rodada. E é isso. Fábio errando. Fabinho. Ai, esse ato falho, viu? Mas, ó, Fabinho, seja bem-vindo de novo a mais um Central. Tá? Inclusive, é bom ressaltar que eu falei que a Espanha era favorita contra a seleção da Alemanha e Matheus, monte de erro. Matheus, monte de erro. Hoje Falou que a Alemanha é mais vai pesar a camisa, mais vai estar em casa. É. Foi 2-1 na prorrogação, mas podia ter sido antes. A Espanha foi muito melhor. Não, e outra, Fábio está aqui mesmo quando erra, ele vem aqui. Nem sempre ele assume os erros, viu? Ele fica justificando, mas ele está aqui. E quero explicar essa minha voz, o pessoal, cadê a voz dessa menina? Foi o jogo do Brasil. Ah, foi tá. um jogo do Brasil, mistura. Foi uma grande mistura. Porque aí São João Gomes, que Isso. Foi uma grande mistura aí de Brasil com São João, mas foi mais o Brasil, viu? Eu gostaria que essa voz tivesse ido embora com a vitória, com a classificação do Brasil para a semifinal, mas infelizmente perdeu o Brasil e eu perdi a minha voz. No fim não conseguimos nada. Mas a gente vai falar primeiro de Euro, por quê? Porque a semifinal da Euro foi decidida primeiro e aí a gente vai dar um avaliado, os meninos aqui vão avaliar como é que foram esses jogos das quartas de final. Então vamos lá falar sobre esses confrontos das quartas de final, já a gente chega na semi, mas pra gente conversar um pouquinho como é que as seleções se classificaram e chegaram nesse mata-mata que antecede a grande decisão. Vamos começar pela partida, que estava todo mundo com uma grande expectativa, todo mundo querendo saber como é que seria, a galera parou para assistir. Eu quero saber de você, Fábio Hermano, Espanha e Alemanha, esse duelo entregou o que prometeu? Entregou, acho que foi o melhor jogo dessas quartas de final, Espanha e Alemanha, né? São duas equipes bem ofensivas, né? Duas equipes que atacam. Enfim, a gente viu outros jogos aí com grandes seleções, por exemplo, Portugal e França, que a gente vai falar, mas os ataques não foram tão eficientes como os da Espanha e o ataque da Espanha e o ataque da Alemanha. A Espanha foi melhor, a gente tinha aquela dúvida, né, da garotada da Espanha, se no jogo decisivo contra uma seleção gigante, como é a Alemanha, ainda é fora de casa, né? Lembrando que a Euro é disputada na Alemanha. Ia tremer, e não tremeram, né? Nem o Lamine Yamal, nem o Nico Williams, nem o resto da garotada da seleção da Espanha. Acho que jogaram o que tinham que jogar. O jogo foi para prorrogação ainda. Eu acho que a Espanha merecia já ter vencido no tempo normal pelo que criou no jogo. E, para mim, já dos que sobraram, já é o grande favorito. Assim. Acho que foi uma atuação que ratificou aquilo que a gente já imaginava. Era depois da primeira fase, né? Mas ainda tinha dúvida, mais primeira fase ainda, vamos ver no mata-mata, se a Espanha sente, Mas não sentiu nada, acho que foi um jogo ali bem disputado, a Espanha foi melhor. E aí tem outra pedreira na sequência que vai ser a França. E assim, vou chamar Samuel para a conversa, mas só para comentar também, eu concordo com o Fábio, eu acho que foi a melhor semi, o melhor jogo das quartas, como a gente já esperava, porque são duas seleções, embora você até falou, né, as duas têm um jogo ofensivo muito forte, mas a Espanha um volume muito maior, sim, e a gente viu nesse duelo, mas a Alemanha, até pela sua experiência e pela qualidade também dos seus jogadores, a gente tem que a gente falando, né, dos nomes individuais,
mais ali da Espanha, mas a Alemanha também tem, desde a defesa até o ataque, tem nomes muito interessantes. E embora não tenha o mesmo volume ofensivo, quando ela chega, ela também chega com muito perigo. Sim. Mas o que a Espanha está fazendo nessa Euro, Samuel, e agora eu vou contigo, é muito interessante, porque diferente de outras seleções, ela vem mantendo uma constância muito boa. É a única com 100% de aproveitamento e jogando bem todos os jogos. Não teve um jogo da Espanha, não, a Espanha dessa vez não foi tão boa, passou, mas não foi tão bem. Não, a Espanha jogou bem todas as partidas que disputou até aqui. Exatamente, Elisa. Assim, em termos de consistência, a equipe espanhola, a seleção espanhola é disparada e a mais consistente da Eurocopa. Então, isso vai trazer até certo favoritismo para as próximas fases. E com relação a esse jogo específico contra a Alemanha, foi um jogo muito disputado. A Espanha ela, propôs mais o jogo, só que a Alemanha era muito efetiva também nos seus contra-ataques e conseguiu aí fazer um grande jogo. Levou para a prorrogação, né? Foi 1-1 aí. O primeiro tempo foi mais disputado, mesmo os 2 gols tendo saído no segundo tempo, mas o primeiro tempo ele foi mais disputado nessa partida. E aí na prorrogação, ali no 119, faltando 1 minuto para terminar o regulamentar da prorrogação, a Espanha conseguiu a virada e conseguiu trazer a classificação para as semifinais. Mas, de fato, aí a Espanha tem sido mais consistente do que as outras equipes dessa Eurocopa. E a gente falando desse, que é algo que chama mesmo a atenção, né, da Espanha, esse volume, o que ela ataca o adversário, que ela sufoca o adversário. E algo que eu acho muito interessante na Espanha é que muitas equipes, elas esperam chegar na área para tentar um chute ao gol. A Espanha não. Qualquer espaço que ela encontra ali, a gente chama de terço final, que é os arredores da área, né? Ela chuta, ela finaliza. Agora também a Alemanha, meu amigo, ela defende muito bem. Tem uma coisa, Toni Kroos, ele estava destinado a destruir qualquer ser humano da Espanha quando chegava ali, viu? Tirou logo Foi o Pedri? Não, foi o Rodri, logo no início, né? Com a entrada dele. Se machucou, né? Que se machucou foi? Foi o Pedri. Foi o Pedri. Eu também, pelos nomes. Quando eu vejo, não sei quem é quem, mas pelo nome sempre... Enfim, ele estava destinado, enfim, foi o último jogo também dele. Já a gente pode até daqui a pouco falar sobre a despedida desses senhores que a gente ama, né? Que entregaram tanto nas suas seleções, nos seus clubes. É o caso do Kroos, é o caso do Cristiano, que também se despediu. Vamos aproveitar já aí para esse duelo, que tinha muito essa questão em volta, né? Cristiano Ronaldo, Mbappé, quem é que vai levar melhor? Esse senhor que está se despedindo, que é considerado ainda o rei da Euro, porque é artilheiro, tem mais assistências, tem mais jogos, é tanto mais que o Cristiano tem, mas a última Euro dele passou em branco não só pelos gols, mas eu acho que dentro de campo vocês também concordam ou acham que, independente do gol, ele fez uma boa Euro? Não, para mim não. Acho que o Cristiano Ronaldo decepcionou. Acho que a titularidade dele em Portugal, com o elenco que Portugal tem, Portugal acho que é a melhor geração aí dos últimos anos da seleção portuguesa, não deveria depender do Cristiano Ronaldo como dependeu. Acho que em muitos momentos ele foi um a menos ali. E eu acho que passa muito pelo futebol que ele está jogando hoje. Ele joga na Arábia Saudita, que é um futebol de uma intensidade muito menor do que uma liga europeia, e quando você joga uma Eurocopa, você sente o nível, né? O Cristiano Ronaldo conseguiu produzir muito pouco. Não é que ele perdeu muitos gols, não, ele até, quando chegava a bola no pé dele, às vezes... Ele perdeu até pênalti. Exato. Perdeu pênalti contra a Eslovênia. Ele até poderia ter se tornado o jogador mais velho a marcar na história da Euro, né? Que o Modric fez um gol nessa Euro e se tornou o jogador mais velho. Título. E é um recorde, né? O Cristiano Ronaldo, que gosta de tantos recordes, esse ele não conseguiu. E um detalhe, Fábio, que de acordo com as estatísticas, né, dos scouts, nessa partida aí contra a França, a nota de Cristiano Ronaldo foi a pior do jogo. Esse jogo ficou muito claro, assim, Portugal, se tivesse um outro jogador que conseguisse contribuir mais ofensivamente, eu acho que poderia até ter vencido no tempo normal, Sim. na prorrogação e se classificado. Eu achei Cristiano Ronaldo um jogador a menos. Eu acho que para a seleção portuguesa evoluir no futebol, ela tem que decidir, Cristiano Ronaldo não dá mais, foi legal a história que fez, mas a gente tem uma geração aqui que precisa de espaço e precisa jogar por ela, porque quando você tem Cristiano Ronaldo em campo, você joga para ele. E Portugal não está no nível de uma seleção que tenha que jogar por um jogador só. Ele é uma seleção que tem muitos jogadores de qualidade, então acho que Portugal tem que cortar esse cordão umbilical aí com o Cristiano Ronaldo. Eu vou pegar essa deixa, como eu falei, nesse duelo, né, entre Portugal e França, se falou muito nesse embate individual entre Cristiano e Mbappé. Fábio opinou sobre a Euro de Cristiano Ronaldo. Queria saber de você, Samuel, e a Euro de Mbappé? Mbappé também é outro jogador assim que se espera muito dele, acho que se espera muito mais dele do que de Cristiano Ronaldo, por exemplo. Sim. Mas que ele também ainda
não soltou as asinhas, né, nessa Eurocopa. Nem um gol ainda. Não marcou o gol para um cara que, enfim, atacante, né? Ele tem que marcar gols. Cotado como principal. Exatamente. E para além, eu sempre gosto de perguntar isso, e para além do gol, porque às vezes o cara não marca o gol, mas faz uma boa competição. Serve a equipe. Ele vem fazendo uma boa Euro? Eu acredito que não, Elisa. Eu acho que Mbappé, ele é um cara que ele precisa marcar, né? Você vê que ele não está nem assistindo seus companheiros e muito menos marcando. Então, é algo que se espera dele e por isso eu acredito que ele não está fazendo aí uma boa Eurocopa até o momento, né? Vamos ver se ele vai surpreender aí na próxima fase. Falando do jogo em si, para além desses nomes individuais, foi um bom jogo, Portugal e França? Vocês acharam que a França, de fato, nesse duelo, jogou para passar para a semifinal? Acho que foi o pior jogo das quartas, né? Inclusive, acho que França e Bélgica foi o pior jogo das oitavas, então a França sempre está nos piores jogos. Acho que contra a Espanha, acho que isso não vai acontecer muito pela Espanha. Ou a França joga o que sabe, ou vai ser eliminada facilmente. Portugal jogou muito melhor que a França. Acho que Portugal foi melhor, assim. Acho que Portugal teve mais próximo da classificação do que a França. Acho que Portugal teve mais volume ali, teve mais perto da classificação. Também acho que Portugal nem fez o grande jogo, mas ainda acho que foi melhor do que a seleção francesa, que tem 3 gols em 5 jogos. Né? Uma seleção que tem Mbappé no ataque, você espera um ataque mais efetivo. Né? Exatamente. Por outro lado, tem a melhor defesa, só sofreu um gol. Então é isso que está deixando a França viva. Mas foi um jogo abaixo, tecnicamente, pelo que as duas seleções podem apresentar. A França foi mais fria nos pênaltis, né? O João Félix perdeu lá para Portugal, a França fez todos, e aí vai ter o seu grande desafio contra a Espanha, que, repito, ou a França joga minimamente o que sabe, ou vai ser atropelada, assim, não vai nem ser eliminada, vai passar vergonha. A gente vai falar mais sobre esses confrontos da semi, né? Vamos para o outro lado do chaveamento, falar, Fábio, sobre Holanda e Turquia. A Holanda que tem o artilheiro da Euro no momento, né? Já foi uma pessoa da Geórgia, hoje é um jogador da Holanda. Queria que você falasse, ela passou pela Turquia, venceu no tempo regulamentar, pelo placar de 2-1. O que você tem achado da Holanda até aqui? Eu achei a Holanda bem honesta, assim, tá? Nos confrontos que ela pegou um grupo complicado, que tinha a Áustria e que tinha a própria França. Ela empatou com a França em 0-0, perdeu da Áustria, num jogo até movimentado ali, muitas chances para os dois lados. Até achei que foi um jogo equilibrado, talvez não mereceria perder aquele jogo. Mas ter perdido aquele jogo fez a Holanda ser terceira da sua chave e cair num lado, terceiro no seu grupo, e ter caído num lado da chave bem mais tranquilo. Mais acessível, né? Bem mais acessível. Ela pegou a Romênia, que até a Geórgia era considerada mais frágil do que a Romênia, mas eu acho que a Romênia ainda é mais frágil que a Geórgia, porque a Geórgia tem alguns nomes ali no futebol internacional que se destacam, a Romênia nem isso. Passou com tranquilidade, 3-0, fez o que se esperava. Pegou a Turquia, levou um susto ali, tomou um gol, depois conseguiu virar. Até com uma certa autoridade, a Turquia é uma boa seleção, né? Até tinha feito uma eliminatória da Euro muito boa, tinha vencido o amistoso recente contra a Alemanha, por exemplo, uma seleção que vem evoluindo. É uma seleção que, diferente da maioria das seleções da Euro, é uma seleção menos destravada, né? A seleção é muito ali no jogo posicional, a Turquia é um jogo mais à moda antiga, né? Aquele jogo lá que ninguém guarda muita posição, é um time que varia muito, mas acabou sendo eliminada pela Holanda, que ainda acho que tem uma boa probabilidade de ir para a final, né? Ela pegou o adversário mais frágil das oitavas, o mais frágil das quartas e pegou o mais frágil das semis, né? Considerando quem se classificou. Então, essa sorte da Holanda no chaveamento pode colocar ela numa final, mas acho que a Holanda está jogando bem, tá? Sim. Tudo bem que ela teve a sorte dos adversários, mas acho que é um time consistente, é um time ali que tem bons nomes, sobretudo no ataque, né? O Memphis Depay, o Cody Gakpo. Então é um time bem interessante, assim. Eu acho que para a próxima Copa do Mundo a Holanda vai chegar até mais pronta aqui. E aqui eu acho que o que ela conseguia é lucro. Eu acho que ter chegado nas semifinais já foi ótimo aí para os holandeses. Eu acho, Fábio, assim, que a Holanda, dentro de suas limitações, apresentou um bom futebol, sim, né? Ela venceu e convenceu ali as suas partidas. Perdeu aquela partida para a Áustria, né? Mas iniciou com vitória ali em cima da Polônia também. Então ela não jogou mal até agora. Não jogou mal, né? não jogou mal. Se a gente pegar as seleções que... Não, tendo uma regularidade, né? Ela não é o futebol da Espanha, que amassa tudo, mas ela não joga mal. Então, acho que de quem sobrou, acho que Espanha e Holanda são as seleções que estão jogando ali o que se espera dela. E com relação a essa partida específica da Holanda contra a Turquia, a Holanda ela dominou o jogo. Só que a Turquia ela teve momentos ali na partida em que, inclusive o primeiro momento ali no finalzinho do primeiro tempo, ela conseguiu marcar, abriu o placar, né, de 1-0. Mas no segundo tempo a Holanda voltou muito forte.
com um ímpeto muito forte, dominou também a Turquia até o finalzinho. Ali, o finalzinho a Turquia voltou um pouquinho pro jogo, tentou buscar o placar, a Holanda já com 2-1, né, tentando se empate, segurar. Né, e aí a Turquia ofereceu mais uns perigos para a Holanda, mas de resto, assim, foi um excelente jogo da Holanda, assim, para o que se propôs, né? Então vamos já para esse outro confronto entre Inglaterra e Suíça. A Inglaterra, ela também vem mantendo uma constância, mas num caso por um lado negativo. Você concorda ou você acha que ela deu uma melhorada nesse duelo com a Suíça? Eu concordo perfeitamente, Elisa, com isso, porque a Inglaterra, no começo da Eurocopa, esperava-se que fosse assim, a seleção que apresentasse mais chances. Era grande favorita, era grande né? favorita. Grande favorita aí para o título da Eurocopa. Então, assim, teve um chaveamento fácil também. Eu até acredito que foi um chaveamento mais fácil do que o da Holanda, porque pegou ali a Eslováquia nas oitavas, né? E pegou A Suíça, né? agora a nas Suíça quartas. Eu nas acho que a Suíça é quartas. melhor que a Turquia. A Suíça é melhor do que a Turquia. Esse jogo foi bem mais complicado. Só que, por outro lado, a Suíça foi bem melhor no jogo do que a própria Inglaterra. Isso. Então, a Suíça merecia mais a vitória do que a própria Inglaterra nesse confronto das O gol da quartas. Inglaterra foi uma jogada individual. Exatamente. O gol da Inglaterra, né, que foi do Bukayo Saka, né, do Arsenal. Exatamente. Foi uma jogada ali, ninguém esperava. Exatamente, A Suíça fez 1-0 e a Inglaterra não estava jogando nada até agora e uma jogada individual empatou, conseguiu levar para os pênaltis e aí conseguiu a classificação. Mas a Inglaterra até agora Só decepção. só decepção. E ela que era grande favorita a levantar o título, acho que ela não é nem favorita contra a Holanda, inclusive. A gente vai falar sobre isso, né? Porque eu concordo com você, dessas 4 equipes que chegaram à semifinal, ela é engraçado eu falar isso hoje, né? Antes do início da Euro, a gente de fato acreditava muito, e hoje ela chega talvez, não vou dizer fraca também, porque não é, mas assim, eu também apostaria mais na Holanda, cara, nesse jogo, pelo futebol apresentado pela Holanda e pelo futebol apresentado pela Inglaterra. Já vamos, inclusive, para os confrontos da semifinal, aí para a gente comentar um pouco mais desses duelos. Esse daqui, com certeza, é o maior duelo. Espanha e França. A Espanha, que vem jogando muito desde o primeiro jogo, e a França, que até agora não entregou aquilo que todo mundo espera dessa seleção francesa, vice-campeã mundial na última Copa, campeã mundial lá em 2018, com grandes nomes que brilham no futebol mundial. Está na tela, inclusive, o principal deles, Mbappé, que também não vem fazendo aí uma boa Euro até aqui. Meninos, palpite para esse jogo. Espanha. Acho que, assim, a França não jogou nada, mas, assim, analisando os elencos, né, é um jogo onde a Espanha até vai ter mais dificuldade para ficar com a bola, tá? Os volantes da França são muito bons, a França é um time bem físico, né, jogadores bem fortes, então talvez a Espanha não tenha a mesma facilidade de trocar passes, de chegar no último terço do campo como teve nos outros jogos. Tá? Mas a França vai ter que jogar mais. A França até agora, do potencial que ela tem, ela não apresentou 30%. Né? Pode ser esse jogo, pode ser o jogo da virada de chave. Né? Uma seleção como a França, a gente nunca desacredita. Ela pode estar num dia bom, os jogadores ali entrarem, certamente enfrentar a Espanha, que hoje todo mundo considera como uma grande favorita, é uma motivação a mais. Mbappé ainda não ganhou nenhuma Eurocopa, né? Ele já é campeão do mundo, mas não levantou nenhum título da Euro. Então pode ser o jogo que a França se reencontre para dar trabalho para a Espanha. Eu acho que se a França jogar o que vem jogando, eu acho que ela vai ser eliminada até de forma tranquila. Mas é um elenco que tem potencial para complicar bastante o estilo de jogo da Espanha. É exatamente isso que eu penso também, Fábio. Eu acho que, de acordo com a consistência apresentada até aqui, a Espanha é a favorita para esse jogo. Porém, a França tem potencial para arrancar aí essa vitória contra a Espanha, mas precisa jogar bola. Não está jogando bola nessa Eurocopa, está muito abaixo aí, do que pode apresentar. Então, vai depender muito, acho que depende muito dela. Se ela voltar na mesma pegada que está tendo nos últimos jogos, aí a Espanha é tranquila. Não, e o mais legal dessas competições, né, tanto Euro como Copa América, é que antes delas começarem, a gente faz algumas previsões de acordo com, por exemplo, com o que os jogadores estão entregando em seus clubes, essas coisas, ou o desempenho das próprias seleções em competições anteriores. Mas o legal é que elas sempre surpreendem. Eu pensando agora em nomes individuais, né, os nomes individuais que estão brilhando são quem ninguém espera.
esperava que... Não é que ninguém esperava, mas assim, a gente apostava em outros nomes, Sim. né? Que vinham bem aí nas suas equipes e tal. E aí a gente tem visto outros nomes brilhando. Inclusive, toda essa garotada da Espanha, né, tá fazendo uma ótima Euro. Eu acho que tem um nome que você... Nossa, a Espanha tal pessoa tá destoando, tá abaixo. Meio que todo mundo tá jogando bem na Espanha, Sim. né? Eu chamo também um destaque aí para a Espanha, para um jogador, que é o Olmo, o Dani Olmo, que fez uma partidaça contra a Alemanha. Então era um garoto que ele nem é titular, ele entrou na partida e fez total diferença. Então acredito até que ele possa ganhar titularidade para essa partida Vai ter contra a França, machucado, né? porque tem o Carvajal fora e o Pedri também está lesionado. Possivelmente não vai jogar essa partida. Então Não joga, já tá esse, fora. esse é outro detalhe para essa Kroos partida tirou também. ele não só do jogo, né? Tirou Tirou também da da Euro. semi. Provavelmente foi da Euro mesmo, ele nem uma possível final. Enfim, eu não sei nesse Eu acho que tem... esse jogo... Esse jogo que é a final já já é fora, domingo, né? é. Então não sei... Então, possivelmente. Pode ser até que ele esteja sendo preservado, né? Alguma coisa assim. Vamos acompanhar essas notícias. Vamos para o outro confronto da semifinal, Holanda e Inglaterra. Você falou, Fábio, quando a gente falou do jogo da Holanda, que você acredita que ela pode dificultar bastante a vida da Inglaterra, que não vem fazendo uma boa Euro até aqui. Mas você, de fato, aposta nela para chegar à final? Aposto, se eu tivesse que colocar um truco lá na Bet Nação entre Holanda e Inglaterra, eu colocaria na Holanda. Já apostava na Suíça. A Suíça foi melhor, a Suíça foi incompetente ali, poderia até ter feito mais gols. E tomou um gol ali também de uma jogada individual do Bukayo Saka. Mas eu acho que a Holanda é mais favorita. A Inglaterra, até agora, sim, tá lá, tá na semifinal. Ninguém sabe como, mas ela está lá na semifinal. Ela precisou de um gol nos acréscimos de bicicleta do Bellingham para conseguir levar um jogo contra a Eslováquia para prorrogação. Contra a Suíça dependeu mais uma vez de uma jogada individual. A Inglaterra está sobrevivendo disso, de jogadas individuais. Pode ser que sobreviva contra a Holanda. Acho que a Holanda também não é tão superior assim. Acho que a Holanda é um nível ali meio Suíça também, assim. Acho que é um adversário de prateleira semelhante ao dos suíços. Então a Inglaterra vai ter, acho que as mesmas dificuldades, mas eu acho que a Holanda tem uma defesa mais frágil do que a da Suíça. Então, se os bons jogadores da Inglaterra, o Kane, o Bellingham, o Bukayo Saka, estiverem bem, a Inglaterra pode chegar à final no individualismo, mas coletivamente é um time muito abaixo ainda. Você também aposta na Holanda indo para a final ou você acha que a Inglaterra vai desencantar? Eu sigo o voto do relator, assim, porque a gente já está aí nas semifinais, né? E até agora a Inglaterra ainda não apresentou o futebol que era esperado dela. Pode ser que apresente agora, como o Fábio falou? Pode, mas a gente tem que pegar aqui a consistência, né? A gente já está na reta final de Eurocopa, a gente tem que analisar o que a gente tem em mãos. E hoje a gente tem uma seleção melhor do que a da Inglaterra, que está apresentando o melhor futebol. Eu não digo nome a nome, mas em termos coletivos, a Holanda possivelmente vem até como favorita aí. Para o mercado e tudo, para essa partida contra a Inglaterra. Muito bem, na semana que vem a gente vai conferir, ou essa semana ainda, né? A gente vai conferir se os meninos acertaram esses palpites ou não. Vamos agora falar da nossa competição, da Copa América, que antes era só nossa, né? Agora a gente juntou ali com a América Central, a galera da CONCACAF, e aí vamos falar sobre os duelos das quartas de final da Copa América. Lembrando que foi o primeiro mata-mata da Copa América. A Euro a gente já está ali, já vai para o terceiro mata-mata, lá tem oitavas, aqui a gente só tem quartas, semi, e aí chega na final. Vamos ver como é que foi essas quartas? Vamos começar por esse primeiro duelo das quartas, que foi entre Argentina e Equador. E eu lembro que os meninos aqui da bancada, Fábio, Matheus, e na verdade acho que todo mundo acreditava que a Argentina passaria com muita facilidade pelo Equador. O Fábio até falou, olha, eu acho que o Equador pode complicar pelo histórico de jogo entre Argentina e Equador. Dificilmente o Equador entrega uma vitória fácil. Mas você apostava que seria decidida nos pênaltis? Não, acho que quase ninguém, né? A Argentina, que pegou uma chave muito fácil na primeira fase, pegou um adversário bem tranquilo também nas quartas de final, mas não foi bem, né? A Argentina, até agora, ela não jogou o que se esperava dela. Tudo bem que a gente tinha em mente, não, era uma chave fácil, não tem nem para que se desgastar tanto, venceu ali os jogos de forma tranquila, fez o resultado que precisava sem forçar tanto, mas contra o Equador teve bastante dificuldades, que historicamente é um adversário que, como a gente até falou no último Central, não cede vitórias fáceis para a Argentina. Até esperava que fosse 1-0 mesmo, como o jogo estava se encaminhando até os acréscimos, mas dependeu dos pênaltis, né? E aí o Dibu Martínez é
Aí ele um brilhou. maluco, Não, literalmente. a gente falou que o Cristiano perdeu o pênalti, no caso do Cristiano foi no tempo regulamentar, né? Nas penalidades lá, quando precisou, ele marcou. Mas o Messi perdeu nas penalidades, né, cara? Os Foi o senhores primeiro, estão né? com uma áurea Até deu uma não legal. esperança pro Equador, mas aí o Equador também não soube ser feliz. Os medalhões, né, nessas competições aí, eles não estão trazendo o que se espera deles, né? A segunda etapa aí, o Equador amassou a Argentina parou de jogar ali no segundo tempo. Você tem um pouco de salto alto da Argentina, já abriu o placar, achou que ia ser uma vitória fácil, mas... Exatamente, só que o Equador mal. surpreendeu muito ali no segundo bom o tempo. Equador, tá? Sim, tem bom. jogadores que até atuam aqui no Acho que futebol desde brasileiro. a Copa, Né? eu pelo menos gostei, assim, dentro do que é possível se esperar do Equador, acho que eles fizeram uma boa Copa em 2022. E eu deixo meu destaque também aí pro Dibu Martins também, salvador da pátria aí da Argentina, né? Porque o cara, enfim, fora da curva aí. Nas penalidades ele se garante. Vamos falar sobre Venezuela e Canadá. Eu lembro que vocês dois apostaram, vocês dois não, né? Fábio e Matheus apostaram na passagem, olha, quase uma morte aqui, na passagem da Venezuela, que fez uma boa primeira fase de grupos, venceu todos os seus jogos. Derrubei aqui meu celular, fiquei nervosa. Mas, enfim, nos pênaltis, meninos, deu Equador. Deu Venezuela, deu Canadá. Deu Venezuela. Não, deu Canadá. Eu queria que o Equador tivesse passado, tá vendo? E a Venezuela também. E a Venezuela também. A galera embora ali era E o Brasil também, né? No outro era o Panamá que você todo mundo queria, que eu queria, ninguém passou, claramente. Minha energia não deu certo. Mas falando aí de Venezuela e Canadá, nos pênaltis, Canadá. A Venezuela foi muito bem na primeira fase, 100% de aproveitamento no grupo que não era fácil. Tinha o México, tinha o próprio Equador. Ela ganhou do Equador. E empata com o Canadá, assim. Acho que deu uma pipocada. Um balde de água fria pesado aí. Porque a Venezuela era uma time. Vocês acham que foi mais demérito da Venezuela ou o Canadá jogou bem? O Canadá não jogou bem essa partida. A Venezuela ela foi melhor nesse jogo, dominou aí tanto o primeiro como o segundo tempo da partida. Mas o Canadá conseguiu marcar o golzinho ainda. Acho que, de fato, como o Fábio falou, foi um balde de água fria. A Venezuela decepcionou, assim. Acho que era um jogo... Era um adversário muito acessível para ela, muito acessível. O Canadá não era nem favorito na chave dele. Mas, enfim, nos pênaltis também foi muito mal, né? A Venezuela errou 3 pênaltis de 6. Então, enfim, deu tudo errado aí para a Venezuela. Aí esse outro confronto aqui, ele sim confirmou. Dizer, né? Porque ele, de todos, como a gente falou, entre a Argentina e o Equador, a gente já esperava que a Argentina passaria tal, e passou, mas foi nos pênaltis, decepcionando aí uma galera. Já aqui, Colômbia e Panamá, a Colômbia super confirmou seu favoritismo, vencendo com uma goleada de 5-0. Não tem nem muito, como o Fábio falou, não tem nem muito o que comentar assim, nessa partida. A Colômbia, de fato, vem fazendo uma Copa América forte, fez um jogo ali duro, né, contra a seleção brasileira na rodada anterior. E, de fato, assim, Panamá era uma seleção muito inferior. O Colômbia dominou o jogo aí, enfim. Foi 3-0 no primeiro tempo. Foi um jogo... Foi um amistoso, foi um treino para enfrentar o Uruguai. O bom é que, pronto, então a gente já vai pular, já vamos para onde a gente gostaria de ter uma outra notícia, mas eu não lembro, você e Matheus apostaram que o Brasil ou que o Uruguai passava? A gente não acreditava no Brasil. Eu até acreditava, até me lembrar que Vinícius Júnior estava... Não jogava, verdade. Não jogava, aí então agora vai ficar difícil. E até no Betis do Dia também a gente não acreditava no Brasil. Não, no Brasil. Como é que foi esse jogo do Brasil? O Brasil não jogou bem contra a Costa Rica, fez um bom jogo ali contra o Paraguai, mas às vezes até é difícil avaliar pelo adversário. Contra a Colômbia também não jogou bem, contra o Uruguai. Se você pegar a régua dos outros jogos, nem foi um jogo tão ruim. Mas ainda está muito abaixo do que se espera de uma seleção brasileira. Tudo bem que não tinha o Vinícius Júnior e tudo mais, mas ainda teve a questão que o Brasil ficou com um a mais ali por mais de 25 minutos, exatamente. 30 minutos. Era isso que eu ia comentar. E o time parecia que estava 11 contra 11 ainda. Assim. O Brasil não conseguiu chegar com tanto perigo. Né? Foi um jogo fraco. Tá? O Uruguai era uma seleção que catimbava muito, batia muito também. Acho que o Uruguai também poderia ter jogado mais. Né? Bem estilo Uruguai. O Uruguai poderia, com o elenco que tem, poderia até ter jogado mais, assim, mas soube se defender muito bem. O Brasil sem muita criatividade, sobretudo no meio de campo, como a gente já falou aqui, né? O Brasil não tem nenhum jogador no meio de campo que segure a bola, que abre espaço para os jogadores do ataque. E, assim, foi eliminação merecida. Acho que o Brasil deveria ter sido eliminado mesmo, porque se passa, fica aquela sensação, não, melhorou, competiu com o Uruguai, passou nos pênaltis.
é melhor ser eliminado logo, porque a gente já vê que tá uma bela de uma porcaria a seleção brasileira e vamos ver se o Edinaldo Rodrigues muda alguma coisa aí. A cena final lá do Dorival Júnior tentando entrar na rodinha dos jogadores ali, levantando o braço, depois ele coça a cabeça. Não queria falar nada. Não. Assim, não dá. Professor, posso falar? Assim, não dá pra ter Dorival. Enquanto o Uruguai tem Marcelo Bielsa, a gente tem Dorival Júnior. Com todo respeito... Tá, ô Fábio, então eu vou só pegar essa deixa, Samuel, eu vou pedir também tua opinião sobre a seleção, porque inclusive você fez a live também assistindo e apostando. Você sempre falou isso aqui com relação ao Dorival, você acha que ele não é técnico para a seleção, pensando em nomes nacionais, que assim se ventilou a questão de Lancelotti, mas acabou que ele não veio, mas ainda pensando em nomes nacionais. Quem seria, então, o técnico para a seleção? Que eu acho que teria capacidade brasileiro hoje é o Rogério Ceni. Eu acho que é o único treinador que tem um estilo de jogo ali que pode funcionar. E eu acho que dos técnicos brasileiros, eu acho que o único técnico que é hoje, que é realmente bom, assim, tem o outro, o Abel Ferreira, mas é português, né? Mas dos técnicos, tem o Tite, né? Mas que já foi, não vai voltar. Então, tirando o Tite, eu acho que só o Rogério Ceni seria capaz de treinar a seleção. Assim, Dorival não é, assim. Dorival há 2 anos estava treinando no Ceará. Assim. Aí ele foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo... E aí apareceu na seleção, mas não é treinador para a seleção. Claramente os jogadores nem respeitam ele, é só ver a rodinha lá dos pênaltis, o técnico completamente fora. Quando a gente viu o Marcelo Bielsa lá, com a planilha lá, a prancheta lá, dando instruções, o Dorival meio perdido ali, o que eu estou fazendo aqui. Mas por que você acha que eles respeitariam o Rogério? O Rogério é campeão do mundo, né? Ele foi 3º goleiro, mas ele foi campeão do mundo em 2002. Pelo fato dele ter sido jogador também? Foi campeão mundial. Não só, mas ele é um técnico melhor. Eu acho que ele é um técnico melhor. Se a gente vê o Bahia é um time que toca a bola. Você falou por títulos, por histórico, o Dorival estava no Ceará há pouco tempo atrás, o Rogério estava no Fortaleza. E o Dorival ainda tem uma Libertadores, mas você acha que o fato dele ter sido jogador e um jogador campeão mundial vai fazer? Pelo tamanho dele, eu acho que ele seria mais respeitado pelos jogadores e eu acho que ele é um técnico melhor do que o Dorival. Ele tem uma carreira muito menor do que a do Dorival como técnico. Então, até se a gente pegar em termos de proporção, acho que em termos de conquista, acho que não fica muito atrás, não. E o estilo de jogo do Rogério eu gosto mais, assim. Os jogos do Bahia, você vê que é um time que toca a bola, que procura o jogo, é um time que está com um jogador a mais. Enquanto o Brasil contra o Uruguai com um jogador a mais, ele não tocava a bola para buscar o gol. Ele tentava cruzar, tentava... E teve até um jogo recente do Bahia que ele ficou com um a mais... Ele ia tocando a bola, ele não se desesperava, ele ia ali, tocava até achar o gol. Né? E o Brasil foi um time com um a mais desesperado. Então, eu acho que dos treinadores brasileiros, eu acho que o Rogério seria o cara que seria minimamente capaz de treinar a seleção. Não vejo nenhum outro nome. Acho que o Abel Ferreira seria um bom nome também. E outros técnicos aí com experiência em seleção que você poderia buscar e treinar a seleção brasileira. Que eu acho que é mais difícil. Um técnico estrangeiro que esteja em uma ótima fase querer vir para o Brasil. Tem o Mourinho, por exemplo, que muita gente cita, mas o Mourinho fechou agora com o Fenerbahçe, né? Acho que não viria agora, mas eu acho que ou seria o Rogério Ceni ou o Abel. Acho que o Ceni não é cotado, talvez o Abel sim. Acho que o Abel teria uma capacidade maior aí de fazer um trabalho melhor do que o Dorival vem fazendo. Samuel, eu vou contigo agora. Fábio falou sobre a questão de Vinícius Júnior. Só que Vinícius, na seleção, ele ainda não vem... Acho que não é 1% do que ele é no Real Madrid. Inclusive, até deu confusão essa semana, né? Porque semana passada que o Thiago Leifert falou isso e tal, ele não gostou. Enfim, você acha que... Só que o Vinícius, na seleção, ele é essa aposta. Você fica... se ele tivesse, poderia ser diferente. Agora, não, ele não é uma certeza. Ele é tipo assim, talvez poderia. Mas talvez não, porque ele também não fez aquele jogo lá contra o Paraguai, aí beleza, jogou bem, mas ele sempre essa incógnita, nessa interrogação. Você acha que o problema foi a falta de Vinícius? Eu não diria que foi o problema a falta do Vinícius Júnior, porque o Brasil já vinha patinando mesmo na Copa América, né? Mesmo com ele em campo. Então, eu acho que o Brasil jogaria melhor porque teria um pouco mais de criatividade, um pouco mais de velocidade, uma qualidade no passe que não teve nada. Foi decepcionante essa partida do Brasil, como você pontuou, a gente estava fazendo live, assistindo e apostando, e assim, as chances de maior perigo foram todas do Uruguai. Depois que o Uruguai teve um jogador expulso, o Brasil não chegou no gol. Teve 25 minutos, o Brasil não chegou. Um absurdo, assim, isso aí... Não chegou. O Uruguai continuou com um jogador a menos. O Dorival trocou o jogador da mesma posição, pô. Ele não botou o time pra frente, ele foi... E aí é outro ponto que eu queria abordar também, que é a teimosia do Dorival. Porque ao longo dos outros jogos,
se viu as debilidades da seleção brasileira e nada foi feito. Chegava ali nos 85, nos 86 minutos da partida, aos 40, né, digamos assim, e ele fazia alguma mudança, eu acredito que até para dar resposta ao torcedor, mas foi uma teimosia dele de ter começado, por exemplo, um jogador que eu não colocaria, mesmo tendo feito o gol lá contra a Colômbia, o Rafinha. O Rafinha vinha jogando abaixo, o Savinho fez uma partida melhor do que ele. Eu diria que eu não diria que o problema foi o Rafinha na seleção brasileira. Eu acho que o problema era mais... problemas. É porque não tem só muito, um. De exato. fato, não dá para botar a culpa em só um. Mas era ali pelo meio de campo, né? O Bruno Guimarães, o João Gomes, o Paquetá, eles não estavam jogando, estavam jogando muito aquém do que... Na Copa América, na Copa né? América. Porque não teve um jogo que, nossa, o meio campo do Brasil foi criativo. Exatamente. Eu acho que assim, o Paquetá seria esse cara para trazer um pouco de criatividade ali para o meio de campo da seleção brasileira, mas eu acho que com tudo que vem acontecendo aí recentemente na vida dele, talvez isso tenha abalado, né? O cara tá numa crise. Assim, o cara tá numa crise ainda mais grande. como titular. Você dependia de um jogador que ele tá com a cabeça pensando, minha carreira pode acabar amanhã. A questão é que ele é um grande jogador e Você vai falta opção. depender desse jogador. Ele já não é nem um meia clássico que a gente espera do futebol brasileiro. Sim. Ele já não é esse jogador. Ele até, eu acho que funcionaria mais como um segundo volante do que como esse terceiro homem de meio de campo. Aí você tem um cara com um extracampo ali, com um psicológico certamente abalado, e você vai depender desse cara. A gente, antes de começar a Copa América, eu até questionei os meninos aqui, Samuel, sobre Endrick, né? Porque ele fez bons amistosos, né? Com a seleção e tal. O Fábio acreditou que ele não deveria começar como titular, Matheus discordava. Ele teve essa vaga de titular no lugar de Vinícius. O que é que você achou? Bom, eu acho que a grande questão do Endrick é que o time não era voltado para jogar no estilo de jogo dele. Ele é um centroavante. E o próprio Dorival assumiu de que o Endrick, ele não... assumir aquela posição do centroavante que ele queria. Então, é por isso que ele não estava começando com o Endrick. E na partida seguinte ele vai colocar o Endrick e não surtiu efeito, né? Eu acho que a gente não tem como colocar assim... Ele entrou numa fogueira também, né? Ele Não tem como colocar pressão em cima do cara. Você não tem como colocar. Ele tem 17 anos, ele tá 18 agora, ele estava a seleção brasileira como um todo, numa situação decadente, e colocou o cara literalmente numa fogueira. Enfim, aí acabou também substituindo o Vinícius, que é de quem se espera mais, tem todo um peso. Vamos passar agora para os confrontos da semi da Copa América, Argentina e Canadá. Vou pedir a vocês aqui mais palpites, vocês já falaram da Argentina. Aqui favorita também? Também, né? Com certeza, acho que a Argentina aí é favorita nesse confronto contra o Canadá. E não deve ter a dificuldade que teve contra o Equador, Se jogar o que né? jogou contra o Equador, ela passa. Já passa. Beleza. Então. Larga favorita aí. Vamos para o próximo confronto. Teremos Uruguai e Colômbia. Melhor confronto dessa semifinal. É complicado, mas vocês apostariam em quem para passar para a final? Olha, cara, é difícil. Eu ainda iria de Uruguai. Eu vou de Colômbia, só para contrariar. Eu vou de Colômbia para contrariar. Eu acho Aqui não é pagode não, viu? Só para descontrariar, né? Então... Eu acho que o Rames está fazendo aí uma boa campanha, pelo menos na Colômbia, acho que vai fazer diferença aí. É bem equilibrado, tá? Acho que... É equilibrado. Assim, tem que palpitar eu vou no Uruguai, mas eu acho que é um confronto bem equilibrado. Inclusive, jogaram recentemente pelas eliminatórias lá na Colômbia, deu Colômbia, né? Contra o Uruguai. Inclusive, acho que foi a última derrota do Uruguai, foi para a Colômbia, inclusive, nesse jogo lá pelas eliminatórias. Mas eu acho um jogo bem equilibrado, mas, enfim, vou ficar com o Uruguai. Eu gosto mais do Uruguai, vou torcer para os uruguaios. Vou pela Colômbia. Tá bom, então. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, para a gente ver como é que estão as odds para esses duelos, né, tanto da Eurocopa como da Copa América. E a gente vai ver também a nossa opção a longo prazo, né, para ver quem está mais forte para chegar na final, para ser campeão aí dessas competições. Vamos começar pela Euro, para a gente ver. Lembrando que os duelos já começam nesta terça-feira. Acompanhem aí as nossas redes sociais, a gente sempre coloca a agenda, tem os bets do dia sobre esses duelos, tem também live assistindo e apostando. Então tem muita coisa aí para vocês acompanharem. A gente está pela Euro, né? Isso. A Eurocopa. Agora vamos ver os confrontos? Como é que tá aí, ó? Espanha e França. Fala um pouquinho, Samuel. Espanha aí considerada, assim, pelo mercado, levemente favorita, mas é um favoritismo muito pequeno, né? Isso aí, basicamente, o mercado está dizendo que tem 51% de chance para a Espanha, 49% para a França vencer essa partida. Então, espera-se um confronto muito duro. Assim como Holanda e Inglaterra também. A Holanda, para esse jogo, que a gente aqui até comentou que possivelmente deve ganhar essa partida, mas o mercado discorda disso aí, né? Tá pagando ali 3,13 para a vitória da Holanda e 2,57 para a vitória da Inglaterra. Então, acho que o mercado está sentindo aí que a Inglaterra precisa apresentar um bom futebol agora.
Vamos ver a longo prazo para a gente ver como é que está a questão aí de quem está mais cotado para ser campeão. Espanha, né? Favorita. Espanha favorita. Inglaterra ainda com Agora, favoritismo maior do que a da França, até surpreendente. E a Holanda correndo por fora ali, né? E a Holanda... Isso que eu ia olhar, porque assim, essas outras três, né? Espanha, França e Inglaterra, elas estão bem parecidas. E a Holanda é que... Já pensou usar a Holanda derruba aí o mercado e chega eu não lá na nada. final e ganha. Eu acho que Passou a Holanda... da próxima fase aí, vai ser complicado. Essa hora vai derrubar, final, vai eu cair acho que ela Espanha. não é campeã, mas a Inglaterra ela pode passar. Mas eu acho que... Até contra a França, eu acho que a Holanda não... Na final... Se enfrentaram já, né? Holanda e França, Final, foi 0-0. possivelmente não, mas assim, eu acho que passando agora esse próximo jogo, essa odd vai cair drasticamente. Mas mesmo se fala se a Holanda passa da Inglaterra. Isso, a Holanda passa. Mas se for no final contra a Espanha... Não, aí contra a Espanha aí vai ser complicado. Vai ser um favoritismo maior para a Espanha, mas agora a gente tem 4 times, né? Então o mercado ele precifica isso também. Não, total. Vai afunilando, Exato, né? vai afunilar e essa odd ela naturalmente vai cair. Vai cair, total. Mas contra a Espanha, possivelmente no cenário aqui de Espanha e Holanda, Espanha favoritasse. Mas é a primeira vez que a Inglaterra não aparece, né, como grande favorita, né? Isso. Até a Sim, fase passada ela tinha a menor odd, agora é a Espanha. Vamos agora para a Copa América para a gente ver como é que tá as odds, né, para esses duelos da semifinal lá da Copa América, da competição que está reunindo a galera da Conmebol e da CONCACAF. Argentina e Canadá. Caraca! Que... Derretida a odd da Argentina, 1,35, assim, para um jogo de semifinal de Copa América. Eu esperava até um pouco mais. Acho que tá justo, viu? Canadá... Eu esperava um pouquinho mais, cara, porque... o Canadá tem 2 gols na Copa América. Só que aí tem um benefício do empate que leva pra pênalti, né? Então... O Canadá tá defendendo relativamente... tá pagando bem também, 4,75. né? Assim, as equipes se enfrentaram já, inclusive foi o jogo de abertura, e foi 2-0 a Argentina, sem fazer muito esforço. Sim. Mas foi até o jogo que a Argentina fez mais gols, né? Eu esperava um pouquinho mais, 1,45, 1,50 ali pra vitória da Argentina, mas também nada demais. Eu acho que por aí mesmo. A gente comentou aqui o jogo rapidamente e viu que era favoritismo largo aí também da Argentina. Já Uruguai e Colômbia Meu amigo tá bem, como vocês falaram, quase uns 50-50, Quase 50-50 né? esse jogo aí, mesmo. não tem muito o que fazer não. Tem só uma leve vantagemzinha ali pra Colômbia. Acho que muito do mercado, de quem tá acompanhando, que tá colocando mais ficha aí na Colômbia e tá derrubando essa odd. Mas é 50-50, até o empate aí também tá junto na história. Também... Vamos ver a longo prazo, só para ver se alguém mudou também. Assim, a Argentina ainda continua como a favorita a ser campeã. As odds dos outros, ali de Uruguai, né? Depois da Argentina sendo o segundo. Cara, olha essa do Canadá, gente. É engraçado porque no confronto entre Uruguai e Colômbia, a Colômbia é levemente favorita com relação ao Uruguai. Só que aqui, a longo prazo, o Uruguai ele tá com mais valor, digamos assim, né? Porque eu acho que o mercado entende que o Uruguai ele tem mais capacidade de vencer a Argentina do que a Colômbia. Perfeitamente. E o Canadá fora de cogitação, assim, pagando 26,7. O Canadá... Se vencer, meu amigo, é aquela coisa assim pra parar o mundo, né? Não, seria total. Gente, assim a gente chegar ao fim de mais um Central TV Bet. Na próxima semana a gente volta falando provavelmente já dos campeões dessas competições, né? Porque tá ali para acontecer, inclusive é no mesmo dia, né? Copa América e Eurocopa. Mesmo final de semana, mesmo Isso, dia... mesmo fim de semana. Mas enfim, na próxima... domingo, eu acho que é tudo no mesmo... Embora a Copa América começou depois, porque tem menos seleções, mas as datas estão no mesmo dia. Mas enfim, obrigada a todo mundo pela companhia. Confiram as nossas redes sociais, tem muito conteúdo sobre esses duelos, sobre a Eurocopa, sobre Copa América, sobre Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Tem live assistindo e apostando. Enfim, muita coisa para vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aí no mundo dos esportes. Valeu, Samuel, obrigada. Valeu, galera. E muito obrigado a você, nosso telespectador, pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal também e continue acompanhando nosso conteúdo. Fabinho, valeu, tamo junto valeu, sempre. Elisa, valeu, Samuel, estreia aqui no Central e tamo junto. Vamos aí analisar. Tá chegando a Olimpíada também, né? Fazer Central TV de Olimpíada. Então, se inscrevam aí, curtam, dê essa moral pra gente. Tchau. Tamo junto.